Dia 22 de março, estou aqui de novo, né, para a gente conversar um pouco mais sobre astrologia. E estamos aí, né, no começo do ano novo, né, astrologicamente falando. Começou ali na sexta-feira, dia 20, né, e para quem não entende, né, por que que a gente chama, né, essa passagem, né, como ano novo, é porque o Sol, né, entra no grau zero de Áries, representando, né, um novo ciclo solar, né? Somado a isso, né, a gente tem vários outros astros ali no signo de Áries fazendo um estélio, né? Intensificando essa necessidade da gente entender, né, esse primeiro passo da jornada do herói, né, essa primeira necessidade, né, básica. Tudo que a gente faz na vida, a gente precisa desse primeiro passo, né? A gente precisa ter uma atitude ariana, né, de dar o primeiro passo, né, de ter o primeiro impulso, né? Às vezes, muitas vezes, né, é necessário superar limites, né, derrubar barreiras, né? É por isso que o signo de Ares demonstra tanta energia, né, e tanto impulso, né, para exatamente, né, se colocar, né, e se colocar em movimento, né? Então, vocês podem observar, né, tem aquela antiga arma medieval, né, o arete, né, que era um grande bastão ali com uma cabeça de carneiro na ponta, né, e é um carneiro que tem ali o chifre enrolado, né, que vai, por quê? Porque ele está se colocando em movimento, né, e eles usavam essa arma para derrubar aquelas grandes portas, né, dos castelos, né. Então é isso. O signo de Ares é isso, né? Na sua forma mais básica, né? Mas na sua forma mais elevada, ele vai falar da iniciação, né? A gente, quando a gente vai em busca de descobrir algo, quando a gente vai, né, seja religioso ou filosófico, a gente também acaba sendo um grande iniciador, né? Iniciador de si mesmo e com o tempo, né, o iniciador dos outros, né? Eu falei aqui para vocês que, sim, os grandes líderes, né, os líderes mais elevados, na verdade foram os avataras, né? Porque eles acabaram fazendo algo diferente. E com essa atitude acabar fazendo também que a humanidade cresça, evolua, né? Então, né, o elemento, o arquétipo de Ares, ele pode ser analisado e observado, né, em vários níveis, né? E é engraçado que com essa grande quantidade de planetas, né, no signo de Ares, no mapa, né, que eu fiz, né, eu fiz o mapa com o horário de Brasília, né, então esse mapa ele serve para o Brasil, né, então no mapa do dia 20 ao meio-dia, né, horário de Brasília, a gente tinha Sol, né, no grau zero de Ares, Netuno, Saturno e uma conjunção, né, de Vênus e Lua em Ares, né? E somado a tudo isso, né, a gente tem ali o ascendente desse mapa é Gêmeos. Consequentemente, né, a cúspide da casa 10, né, que é a casa do sucesso, né, da reputação social, é em Peixes, mas todos esses planetas estão na casa 10 desse mapa, mostrando que para o Brasil, né, é imperativo que ele entenda essa necessidade de empreendedorismo, né, essa necessidade também de um certo protagonismo, né,
na assim, na ideia, né, nessa luta, né, entre direita e esquerda, socialista e capitalista, né, que a gente está vivendo nesse momento, né? E de certa forma também vai ser necessário que ele lide de uma forma rápida, né, que ele faça as mudanças de uma forma rápida, porque muito dessa exposição que o Brasil vai ter, né, esses olhos, né, olhando para o que acontece no Brasil, vão condicionar se o dinheiro vem para o Brasil ou não, né? Então, é importante que a gente entenda esse movimento, entenda que esse ano de 2026 ele tem essa ênfase, ele tem duas grandes ênfases, né? Eu vou falar da segunda daqui a pouco, mas tem essa ênfase muito grande no arquétipo de Ares. E aí a gente vai falar desde daquilo que a gente entende como, né, das comunicações, de que forma a gente lida com o que é legal, com o que é sociável, né, com a política, lembrando que política, né, é poliética, né, ou seja, há várias formas de lidar com a ética, né, então o signo de Áries é um signo mais seco, mais que não admite, né, ali muita variação, né, de comportamento. Então tudo isso está no jogo do Brasil, né, está no cenário do Brasil. E também uma coisa que é interessante dizer, eu falei, o cúspide da casa 10 é Peixes, mas todos esses planetas estão em Áries, né? Então o Brasil está lidando exatamente com aquela transição que eu falei para vocês, né? Que é a transição do sonhador idealista, Peixes, para aquele que é o guerreiro, né? Que vai lutar para executar aquilo que ele imaginou, que ele idealizou, né? Então o Brasil está no jogo, né? E outra coisa também é que todos os planetas eles estão no quarto quadrante, né? Ou seja, pegando casa 10, 11, 12, né? Então, é exatamente esse papel do Brasil de ser protagonista, né? Protagonista desse mundo que está mudando, né? De que forma a gente vai ser protagonista vai depender das nossas reações, né? E aí, dentro desse cenário, lembrar que todas as representações do feminino estão nesse signo de Áries, né? Netuno em Áries, Lua e Vênus em Áries, né? Então, isso indica que podem surgir, né, lideranças femininas, mas se surgir, serão lideranças femininas talvez mais linha dura, né? Mais arianas, né? Mais guerreiras, numa postura mais guerreira. Lembrar que esse Netuno em Áries ele vai falar de uma necessidade de dissolver, né, a nossa ideia de coragem, né, dissolver para reconstruir, né, porque logo em seguida está Saturno ali reconstruindo, né, essa coragem, esse ímpeto, essa energia, né, então é uma possibilidade de mudar a forma com que a gente entende coragem e iniciativa, né? Falando do mapa ainda, a gente tem Urano na casa 12 em Touro, que é preocupante, né? Porque eu sempre falei para vocês que economicamente, né, a situação do mundo, não é só do Brasil, do mundo, está muito ruim, né? Vários problemas, né, relacionados às dívidas, né, dos países. Todo esse movimento dos Estados Unidos tem a ver com isso, né? Tem a ver com tentar mudar o foco, né? Porque o foco é a dívida, mas aí ele começa a agir no mundo e aí
ação dele vira mais importante. E aí, uma coisa preocupante, né? Semana passada foi a primeira vez em muito tempo que o Tesouro Nacional não conseguiu comprador para sua dívida, né? Isso é muito preocupante, tá? Porque se você tem algum conhecimento de economia, se alguém te vende uma dívida, né, e você não confia que, né, você vai pagar, né, que quem tá vendendo a dívida vai pagar essa dívida no final, isso gera uma grande desconfiança, né? E sugere que você não vai conseguir mais se refinanciar e conseguir dinheiro no mercado. Então, esse Urano em Touro, né, no grau 28 de Touro, esse Urano já está se conduzindo para Gêmeos, mas ainda no signo de Touro, fala de problemas financeiros, né, de uma possibilidade de uma crise financeira. O que é muito positivo é que esse Urano faz um trígono, né, com Plutão, que está em Aquário, né? Então a gente tem ali uma ajuda, né, de Urano para Plutão em Aquário. Então, ideias inovadoras, ideias que vocês envolvam a ideia de compartilhar, né, de dividir, cooperativas, talvez cooperativas, ideia de cooperativa, ideia de, de se criar grupos, né, de pessoas fazendo o mesmo trabalho, né, talvez criar negócios dessa forma. Isso eu vejo que eu acho que tem uma grande possibilidade de dar certo, né? Mas esse Urano na casa 12, em Touro, né, ali no finalzinho de Touro, eu vejo como preocupante para o Brasil, né? Lembrando que esse mapa eu fiz com horário de Brasília. E esse ano, então, isso de forma geral é o mapa, né, do mapa do novo astrológico para o Brasil, né? E esse ano a gente tem esses grandes movimentos, né? A gente vai ter, né, a questão de Áries, né? Então vocês veem a quantidade de planetas em Áries, todas as possibilidades, né? E ali no comecinho de abril a gente vai ter o Marte chegando em Áries, né? Que vai ser um impulso muito grande, né, de energia, porque vai fortalecer todos esses potenciais aí que já estão em Áries. A Lua não vai estar em Áries, a Vênus não vai estar em Áries, né? Inclusive vai estar em Touro muito forte, né? Ajudando nessa questão econômica, mas a passagem aí de Marte por Áries vai reforçar essa necessidade de encontro, né, com a nossa coragem, com a nossa iniciativa, né, todo esse trabalho aí, né, de tessitura que Saturno e Netuno estão fazendo, né. E depois Marte vai ter mais, né, a continuidade do ano, Marte vai ter uma grande questão, né, que vai ser levantada mais para frente quando Júpiter estiver em Leão. Marte vai fazer conjunção com Leão, Marte vai fazer conjunção com Júpiter em Leão, né? Então é um excesso de energia, assim, considerável, né? Marte rege a ação, Júpiter rege a expansão, né? O crescimento, né? Então tudo tende a mostrar que o segundo semestre vai ter esse crescimento do nosso potencial, né, de autoexpressão, nosso potencial de coragem, né, e de autoconfiança, que vai ser representado por essa conjunção aí, né, de Júpiter com Marte em Leão. O que acontece é que não tem almoço grátis, né? Essa conjunção vai acontecer no segundo semestre, e ali no começo de 2027, né, janeiro, esse Marte já em Virgem, ele vai ficar retrógrado, né? E ele vai fazer uma retrogradação
e vai se aproximar muito novamente de Júpiter, né? Então esse é um movimento muito, como eu posso dizer assim, um movimento onde a gente vai ter que fazer um acordo, né, com a nossa coragem, e aí a gente sai daquilo que é do potencial daquilo que a gente quer realizar, que é Leão, entre em Virgem já com as ferramentas tentando realizar, e aí a retrogradação faz com que a gente faça uma revisão, né, até reencontrar com Júpiter de novo e talvez mudar o nosso sonho ou vivenciar ele num nível superior, né? Mas esse é um grande movimento que vai acontecer, essa retrogradação vai acontecer ali entre janeiro, né, e abril de 2027. Então, preparem-se para esse curso intensivo, né, em autoconfiança. Mas antes disso, antes desse movimento acontecer, todos os planetas vão passar por Leão, né? Então a gente tem a Vênus passando em Leão, né, melhorando a autoestima, Mercúrio melhorando a comunicação e a nossa capacidade de vender a si mesmo, né? Então, muito a aprender sobre Áries, muito a aprender sobre Leão, né, esse ano. E eu venho falando, né, que esse ano é um ano que parece um trem, né? Ele vai partir, a gente tem que correr para pegar o trem, né? Somando a isso, já tinha falado para vocês, né, que todos os planetas, os gigantes, né, Saturno e Júpiter, Netuno, Plutão, né, e Netuno, Plutão e Urano vão estar em signos, né, positivos, né, signos Yang, né, de energia masculina. Então, Urano está se conduzindo para Gêmeos, Júpiter para Leão, né, somando ali com Saturno, Urano em Áries e Plutão em Aquário. Então, tudo isso, né, intensifica, né, a velocidade desse trenzinho que está partindo agora, né? Agora a gente ainda tem Marte e Mercúrio em Peixes, terminando a sua revisão, né? Lembra que o sonhador, né, o idealista, tem que virar o executor, né? E falei aqui para vocês que quando esse Marte entrar em Áries em abril, aumento de velocidade, né? E de uma forma geral, vocês podem estar pensando, pô, mas não tem descanso, não tem um momento mais contemplativo, não tem mais um momento onde eu possa relaxar, né, e viver a vida de menos engajada, né? Não tem, né? Por exemplo, daqui a alguns dias a Vênus entra em Touro, né? Depois a Vênus vai ali, no começo de junho, a Vênus vai fazer uma conjunção com Júpiter em Câncer, né? Fortalecendo essa capacidade canceriana de cuidar, né, de proteger, né, essa capacidade de amar, né, de Câncer. Mas logo em seguida, né, a Vênus entra em Leão, depois Júpiter entra em Leão. Então, de uma forma geral, o que a gente vai vivenciar é o seguinte: a gente vai viver esse potencial, né, canceriano, dessa proteção canceriana, né, que talvez a gente tenha construído um castelo, talvez a gente tenha construído uma estrutura familiar, né, onde a gente possa se sentir protegido. E esse potencial, ele chega no seu máximo, né, nessa conjunção aí de Júpiter e Vênus em Câncer. Mas aí, depois que eu construir esse castelo, eu tenho que sair para fazer uma empreitada, para lutar uma guerra, né? E aí a confiança vai ficar
vai ter que mudar, né? A confiança vai ter que ser individual, né? No indivíduo. Então esse é um movimento, assim, que eu vejo como principal desse ano, né? Lembrar do potencial ariano da iniciativa e coragem, vivenciar os momentos, né, mais contemplativos, né, que forem possíveis, e depois vivenciar e viver, né, e entender um momento mais realizador, né, desses planetas passando por Leão. Eu acho que isso é assim o motivo do ano, né? Depois a Vênus vai passar em Virgem, vai passar em Libra. Em Libra vai ter que fazer muita negociação com, né, com Netuno e Saturno que estão em Áries. Então é um ano bem, assim, bem cheio de desafios e que eu acho que a gente consegue passar se a gente tiver um viés positivo. Eu acho que esse é o ano do viés positivo, né? É importante que a gente tenha um viés positivo para que a gente não fique vendo, eu falei do trem, né? Não fique vendo o trem passar e parado e esperando um momento para subir, né? Às vezes não vai ter um momento para subir, né? Essa aqui é a grande questão. Então acho que é isso. Essa semana, na quarta-feira, a gente tem uma lua crescente em Câncer, né? Então a gente vai falar de coisas, né? Das iniciativas que a gente pode ter, né? Para cuidar dos outros, para cuidar de si mesmo, né? Para sentir um pouco mais de segurança, para criar, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente está criando um castelo para nos proteger, né? Que é esse Júpiter aí que já está há um tempo em Câncer, né? Então essa Lua crescente em Câncer também vai ajudar nessa formação dessa confiança, né? O meio nos protege, né? Por enquanto o meio nos protege, né? Esse Júpiter em Câncer dá base para a família, para todas as estruturas, né, de segurança material, né? Então acho que é isso que a gente tem que observar. Mais uma vez, não é um ano onde a gente possa esperar, né, as coisas acontecerem. Muito melhor é que a gente se coloque em movimento, né, pegue o trem. E eu acho que é isso. De uma forma geral, eu estou bastante esperançoso em relação a esse ano. Sei que, falando em país, temos muitos desafios, né? Mas eu acho que tem uma lei que, né, que a gente não pode fugir, que é a lei divina, e essa lei não é uma lei que é o mal dos outros, não, que é a evolução. A gente tem que andar para frente, né? Tem que se tornar esse país do futuro que a gente fala muito e nunca acontece, né? Então, coisas vão acontecer, né, para que a gente continue evoluindo, não para que a gente volte para o passado ou fique parado na mamata, né, de poucos, né? Então, eu acho que é isso essa é a minha esperança, espero que seja a sua, né? Então, feliz ano novo, né, de 2026, um abraço, tchau.